Muito bem, muito bem. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. 1 Pedro 5, a partir do versículo 5. Nós damos as boas-vindas àqueles que estão conosco hoje pela primeira vez. O que nós podemos dizer como igreja juntos? 1, 2 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Dou as boas-vindas aqui a um casal, que é o último domingo de solteiros. O Gui Brasil e a senhora Brasília. Então, brincar, Gui Brasil e a Maísa. Último domingo de solteiro, próximo final de semana já é o casamento. Parabéns aí para vocês. Muito bem. 1 Pedro 5, versículo 5. Rogo, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de conversar, de falar da Tua palavra, de aprender, de refletir, de sermos edificados como família, através da Tua santa palavra e do Teu poderoso Espírito. Espírito de Deus, com poder do Espírito e da palavra, que cada pessoa aqui possa receber algo de Deus nesta manhã. Nós abençoamos o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para o pessoal que estava disperso por 5 províncias romanas, ali da Ásia Menor. Estrangeiros que tinham temor de Deus, que amavam a Deus, mas que estavam a passar por diversos tipos de problemas, privações, tribulações, muitos tipos de problemas e perseguições àqueles cristãos que estavam dispersos ali na Ásia Menor, naquelas 5 províncias romanas, estavam a enfrentar. O apóstolo Pedro escreve essa carta a eles. E o apóstolo Pedro, que no final da carta, nós estamos a ler aqui o que Pedro diz no final já da carta. E é interessante que todo esse ensinamento de Pedro é riquíssimo. E eu queria trazê-lo para que seja prático e útil para nós hoje. Bom senso ajuda. Sabe, irmãos, é importante, né, a gente ter atenção aqui na palavra, né? Muitas pessoas têm oportunidade, às vezes, de uma vez na semana, alguns só têm oportunidade de uma vez na semana de ouvir a palavra. Sabe, irmãos, eu gosto sempre de trazer uma palavra que possa ser útil e ser prática para as nossas vidas agora. Porque nós estamos a ler um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Como que você pode tomar um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás e aplicá-lo e torná-lo prático para nós? Pelo simples motivo. Deus é o mesmo. E o povo de Deus tem características muito parecidas ao povo de Deus de todas as épocas. Ao olharmos aqui a vida dessas pessoas para as quais Pedro escreveu,
nós vamos ver que elas passavam por situações muito parecidas com as nossas. Mas, obviamente, nós estamos a passar por uma época que tem uma particularidade, que tem a ver com essa questão desta pandemia que o nosso mundo está a enfrentar. Isso, de alguma maneira, diferencia, isso, de alguma maneira, é algo novo, mas os princípios da palavra de Deus, os princípios mais antigos da palavra de Deus, são úteis e são válidos e são valiosos, preciosos para o dia de hoje, os dias de hoje, mesmo dias de algo fora do normal. Claro, houve gerações que enfrentaram outras pandemias, outras situações de guerra, situações complicadas, mas nós precisamos nos focar agora naquilo que nós estamos a enfrentar. Irmãos, eu tenho feito o exercício de refletir sobre que tipo de aprendizado nós podemos tirar dessa situação que nós estamos a viver. Que tipo de reações nós devemos esboçar? Que tipo de atitudes Deus espera que tenhamos numa época como esta, numa estação como esta na qual estamos a viver? Sabe, irmãos, nós não podemos tirar Deus desta história. Nós não podemos analisar simplesmente a questão da pandemia de acordo com os noticiários, de acordo com aquilo que nós lemos nas revistas ou nos jornais. Nós temos que ter uma sensibilidade para termos uma reação e termos atitudes que estão de acordo com os valores de Deus e com os princípios de Deus que são atemporais. Sabem que há coisas que são temporais, há coisas que elas têm validade para uma época, para uma estação, mas os valores de Deus e os princípios de Deus são eternos, eles são atemporais. Então nós temos que tomar esses princípios de Deus e temos que colocá-los em prática. E eu, nas minhas reflexões, eu tenho observado que esta pandemia tem feito mal a muita gente. E eu não estou dizendo de pessoas que tiveram positivo no Covid-19. Nem estou a falar sobre isso. É claro que quem testou positivo passou por uma experiência mais dolorosa, obviamente. Mas mesmo as pessoas que não testaram positivo, de alguma maneira, a pandemia e os desdobramentos da pandemia têm causado muito tumulto no interior de muita gente. Muitas pessoas não estão a saber lidar desde o início da quarentena. Há pessoas que desde o início da quarentena se perderam no mundo, se perderam na vida, se perderam nos seus planos e na sua maneira de enxergar a vida. Deixe-me tentar passar isso aqui da seguinte maneira. O nosso mundo, ele estava muito bem estruturado, bem entre aspas, mas estava. O nosso mundo tinha uma ordem. Nós vivíamos uma rotina. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, quem tem que sair muito cedo para ir ao trabalho, ou quem tinha que sair muito cedo para deixar o filho na escola antes de ir para o trabalho, era tudo previsível. Bastava olhar a meteorologia, que roupa que eu vou vestir. Bastava olhar como que vai estar o trânsito, quando eu vou sair de casa, por qual estrada que eu vou, qual o caminho que eu vou pegar menos trânsito. Olha, eu tenho certeza que quando eu sair do trabalho eu vou pegar 1 hora de trânsito. Olha, eu tenho certeza que eu vou precisar de abastecer o meu carro tal hora. Eu tenho certeza que o tal restaurante, a comida tem aquele preço. Eu tenho certeza que no supermercado eu posso ir em qualquer momento, eu compro o que eu quiser. Sabe, haviam muitas coisas que estavam firmadas, estavam estabilizadas, faziam parte da nossa rotina de vida. O advento da pandemia, o que fez? Bagunçou tudo, irmãos. Sabe que às vezes as coisas ficaram de cabeça para baixo mesmo. Sabe que há muitas coisas que ficaram de cabeça para baixo. E algumas pessoas se perderam. Eu queria começar a minha reflexão falando para essas pessoas. Há pessoas que se perderam. Há pessoas que perderam a rotina, ficaram desconcertadas, pequenos empresários que agora abro ou não abro a minha empresa, volto ou não volto. Pequenos empresários, esse funcionário vai ou não vai para layoff, eu vou ou não vou para o layoff, aquele apoio do Estado para quem teve que fechar a sua empresa, ou para os funcionários das empresas que tiveram que fechar. E o seguinte, muitas incertezas, quanto tempo vai durar essa quarentena? 1 mês? 2 meses? Agora as pessoas estão com a seguinte incerteza, vai ter uma segunda onda, vão voltar a fechar,
As escolas vão abrir, mas vão fechar depois, não vão. Algumas empresas vão fechar ou não vai. A economia de Portugal sustenta tudo isso. A economia europeia, ou seja, suporta isso. As fronteiras vão ser reabertas. Quais são as restrições? Vamos ter que ficar bonitos de máscara. Isso é até quando? Quando vai haver uma vacina que vai tentar acalmar tudo o que está acontecendo no mundo? Sabe, algumas pessoas começaram a ter notícias de familiares próximos que testaram positivo, pessoas que têm familiares em outros países. Vi falar que tem pessoas aqui que têm familiares no Brasil, alguns têm em Minas Gerais, alguns têm familiares em Angola, outros têm em Guiné-Bissau, Moçambique, outros têm no Porto, outros têm no Alentejo, outros têm no Algarve. Mas o que eu comecei a perceber? Que eram muitas coisas negativas pressionando a mente das pessoas. Era a preocupação com o dinheiro, é a preocupação com a renda da casa, é a preocupação com o emprego, é a preocupação que tem alguém da família que é do grupo de risco, aquela pessoa não pode de maneira nenhuma testar positivo, porque senão ela corre risco na sua saúde. As pessoas, eu peguei um dinheiro emprestado para abrir uma empresa, o que eu vou fazer agora com esse empréstimo? Será que eu vou conseguir manter a minha empresa até o final? Será que agora, o que eu vou fazer da vida? Eu estava quase ficando rico, será que eu vou voltar a ser pobre? Sabem, diante desses dilemas todos, algumas pessoas se perderam na fé. Elas não conseguiram encontrar um lugar para a fé. Elas não conseguiram encaixar a fé nesse panorama, nesse cenário mundial. Algumas pessoas tiveram crises interiores. Algumas tiveram crises de fé. Algumas tiveram crise existencial. Poxa, eu conversei com uma pessoa que ele falou assim, tinha que acontecer isso na minha juventude? Tinha que acontecer isso na minha geração? Por que não escolheu? Isso não é um bom pensamento, sabe por quê? Se não fosse na sua, seria na do seu filho. E não é o mesmo peso? Sabem? Preocupa-me o fato de que algumas pessoas perderam a estabilidade na fé nesta pandemia. Eu conversei com uma pessoa que ela disse que a quarentena desestabilizou-a completamente em relação à fé. Ela ficou fria, ela ficou confusa, ficou cheia de dúvidas sobre a sua fé. Mas, por outro lado, eu conversei com pessoas que falaram assim, graças a Deus, eu estava tão mal na fé. Quando veio essa situação, eu falei assim, eu tenho que me apegar a Deus. É só Deus agora para me ajudar nesse momento. Irmãos, mas é o seguinte, você sabe que cada pessoa tem enfrentado esse momento de uma maneira diferente, e isso tem a ver com a mensagem aqui. A minha agora, olha para mim, qual é a sua forma de reagir perante o que está acontecendo no mundo, que ainda não acabou, vai durar pelo menos 5 meses ainda, até realmente verificar se a vacinação vai ter o efeito que se espera. Eu não quero desanimar ninguém aqui, mas eu quero preparar, com essas poucas palavras, eu quero preparar cada um de vós. Como que você deve se posicionar numa época tão difícil e diferente como a que estamos a passar? Como que você deve posicionar a sua fé? Como você deve se firmar? Olha aqui, nós já passamos por outras situações difíceis no mundo. Outras gerações já enfrentaram desafios tremendos no mundo. E sempre houve pessoas que venceram e saíram como vencedoras do outro lado. E sempre houve, nas crises mundiais, olha aqui, quem gostaria de ter vivido na grande crise, na grande depressão de 1929? Quem gostaria? Levanta a mão. Foi a maior crise financeira mundial que o mundo teve. Naquela época, há pessoas que saíram daquela época, saíram firmadas, bem emocionalmente, bem intelectualmente, bem espiritualmente, e conseguiram viver e continuar a vida. Mas houve pessoas que foram destruídas naquela situação, naquela estação.
Quantos aqui querem sair no final disso tudo com a vitória na mão? Quantos querem sair? Quantos querem sair bem mentalmente? Sem depressão e sem opressão. Porque tem uns que vão para depressão, outros para opressão. Quem quer ficar equilibrado? Quem quer ficar moderado até o final? Quem quer ficar bem emocionalmente? Quem quer ficar bem sentimentalmente? Quem quer ir com o mesmo casamento até o final? Eu já vi um que já não conseguiu. Estou falando sério. A quarentena arrebentou com o casamento. Quantos querem sair dessa situação com a mesma alegria de Deus? Quantos querem vencer? Deixa eu me informar aqui. Com Deus é possível. Se você não ficar o tempo todo permitindo-se perturbar por notícias, porque as notícias, elas são demasiadas para a fragilidade da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções. Eu já disse isso aqui e repito, você precisa dosear a quantidade de informações que você se submete a. Você não é infectologista, você não tem que estar todos os dias recebendo 1000 informações. Você precisa olhar para frente e seguir o seu plano de vida. Sabem? Qual é o seu plano de vida? Você é casado, você tem um marido, você tem uma esposa. Você tem uma família, tem filhos, isso faz parte do seu plano de vida. Seu cônjuge, seus filhos. Você tem um emprego, isso faz parte do seu plano de vida. Se você não tem emprego, você está à procura de um, você vai conseguir em nome de Jesus, amém? Você tem uma empresa para gerir, esse é o seu plano de vida. Olha aqui, eu conversei também com o irmão essa semana, ele disse, olha, eu me desconectei das notícias porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso organizar a minha vida, a minha empresa, eu preciso desconectar. Às vezes vai ser necessário você desconectar por um tempo, porque é o seguinte, irmãos, as coisas não estão a mudar de uma hora para outra, assim, de uma maneira abismal. Ou seja, as mudanças, nesse momento, estão acontecendo suavemente. Você pode se focar no seu projeto de vida. Tem gente que já disse assim, olha, eu não tenho nada para 2020, vou pensar a partir de fevereiro de 2021, vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Isso faz mal para a sua alma, sabia? As pessoas que decidiram isso, olha, eu já ouvi pessoas dizendo isso. 2020 para mim já acabou. Estou pensando a partir de fevereiro de 2021, o que eu vou fazer? Isso faz mal para a sua alma, você fica sem sustentação para a sua alma, você fica sem base, você fica sem esperança, você fica sem firmeza. Olha aqui, você não pode fazer isso, o ano de 2020 não acabou, Deus está vivo ainda em 2020, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida em 2020 ainda, em nome de Jesus. Clama a Deus e portas Ele vai abrir, Deus vai fazer coisas novas em 2020 em nome de Jesus. Há pessoas que poderão ser apanhadas de surpresa. Há pessoas que já lançaram tudo para 2021. Se amanhã toda a população fosse vacinada e todo mundo fosse liberado, solta as máscaras, solta tudo, a pessoa ia falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu só estava pensando em daqui 6 meses. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que estamos a viver numa época em que Deus quer fazer de nós pessoas melhores. Mas, infelizmente, eu sei que dessa pandemia sairão pessoas piores. Que você aqui não seja nenhum desses. Que das pessoas que eu estou a olhar aqui, todos que você possa sair melhor dessa situação. Você precisa ter um alvo de vida, nesse momento. Qual é o seu alvo? Eu quero chegar no final dessa pandemia, quando tudo estiver solucionado, não sei se é daqui 5 meses, daqui 8 meses, não importa. Não importa porque eu entendi. Quem se lembra aqui quando eu preguei online, que nós não estávamos numa corrida de 100 metros, mas numa maratona? Quem se lembra dessa mensagem? Quem se lembra? O que eu ensinei aqui? O que eu disse? Logo no início, irmãos, quando a gente começou a ter cultos exclusivamente online, não podíamos nos reunir ainda. Eu disse, irmãos, nós não entramos numa corrida de 100 metros, não gasta toda a sua energia agora já. Nós entramos numa maratona. E quem sabe se conduzir numa maratona, ele não dá... Quem é que dá todo o gás no início da maratona, no primeiro quilômetro? São os iniciantes, os inocentes. Eu vou lá. Fica na frente, 5 minutos. Os experientes de maratona, como eles começam?
E quando chega no finalzinho, o que eles fazem? Acumularam energia. Eu quero dizer, volto a dizer, nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona. Você precisa alimento espiritual diário. Você precisa ir com calma, mas se alimentando espiritualmente. Sabe o que você precisa fazer? Como eu disse, não importa se vai durar 5 meses ou 8 meses, mas você tem que ter esse alvo de vida. No final dessa situação que o mundo está a passar, eu quero poder olhar para mim e dizer assim, eis aqui uma pessoa que saiu melhor do que era antes. Deus mudou minha vida, eu tenho a participação nisso, eu fiz a minha parte, por isso eu saí uma pessoa melhor. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós possamos ser pessoas melhores em todas as áreas em que nós interagimos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se nós temos maridos, homens mesmo valentes. Quantos querem, no final da pandemia, poder dizer, hoje eu sou um marido melhor do que era antes da pandemia? Quem quer poder dizer isso? Amém? Mulheres, levanta a mão do seu marido aí que não levantou. Estou brincando. Quantas esposas, no final da pandemia, querem dizer assim, hoje eu sou uma mulher, uma esposa muito melhor do que era antes da pandemia? Quantos querem isso? Quantos filhos querem dizer, no final, eu sou um filho melhor do que era antes? Quantos querem ser? Verdade, os jovenzinhos aí? Quantos querem ser pais melhores? Diz aí, eu quero ser um pai melhor. Agora eu vou apertar. Quantos querem dizer assim, depois da pandemia, eu me tornei um cristão melhor? Eu entendi, olha o que Deus está fazendo na nossa geração, nessa estação da vida. Sabe o que Deus está a fazer? Deus está a testar pessoas. Deus está a fazer teste e seleção. Vou dizer novamente. Isso aqui é revelação, irmãos. Deus está a fazer teste, não é teste de Covid, não. Deus está a fazer teste de coração, teste de atitude. Deus está a fazer teste e seleção. Esta época vai mostrar quem realmente ama a Deus, quem realmente ama as pessoas e quem realmente entendeu que para servir a Deus, às vezes tem que passar por sofrimento. E mesmo assim, permanece firme em Deus. Pessoas que estruturaram a sua vida de fé em promessas apenas de coisas boas e prosperidade, essas pessoas estão a bater mal nesta época, porque elas estão confusas. Porque a fé dessas pessoas estava estabelecida, estava estruturada somente em bênçãos, coisas boas, prosperidade, sucesso, fama. Olha, essas pessoas ficaram confusas nesta época. Quem é que consegue adorar Jesus numa época como estamos a viver? Olha, irmãos, vocês não imaginam o quanto eu estou grato a Deus por vocês aqui. Muito grato a Deus. Muito grato a Deus mesmo. Eu vou dizer, irmãos, há muita gente, há muitas igrejas em Portugal, em outros países, que as pessoas foram tão abaladas, que as pessoas... Eu converso com pastores que me dizem que há membros que esfriaram tanto por causa dessa pandemia, que eles se encontram com as pessoas na rua, as pessoas cumprimentam, mas elas não querem mais saber de Deus. Alguns não querem saber mais da igreja. Outros falam que, eu estou assistindo online, mas na verdade nem estão frias, porque quem está faz parte, como a gente tem dito, quem está assistindo faz parte conosco. Mas há pessoas que estão frias. Sabe, eu quero dizer o seguinte, eu queria que essa é uma mensagem de Deus para vocês. Essa situação é um teste. E é uma seleção. Pessoas vão sair melhores.
no final. E pessoas, infelizmente, vão sair piores. Você precisa tomar a sua decisão. E eu sou grato aqui a vocês, sabe por quê? Eu estou vendo esta igreja cada vez mais motivada. Os irmãos viram os louvores dos últimos domingos? As pessoas estão adorando a Deus. Aí eu olho assim, gente, uma pessoa ali tem um problema tal, outro está com um problema tal, mas as pessoas estão adorando a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas vezes. Sabe aquela frase que se diz muito? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Dizem muito essa frase, não é? Mas sabem, tem uma pontinha de verdade isso aí. Quando muitas vezes Deus não consegue a nossa atenção pelo amor. Olha aqui, muitas vezes Deus não consegue a nossa atenção pelo amor. Às vezes nós começamos a dar mais atenção a Deus quando estamos a passar por um sofrimento. Há pessoas que já namoravam, aí descobre que tem um problema na família. A pessoa já vem na reunião de oração da igreja. A pessoa já não queria ler a Bíblia, mas ela descobre que está acontecendo algo na empresa e talvez vão ter que demitir alguns funcionários. Ela fala que não seja eu, ela já começa a ler a Bíblia. Sabe, irmãos, é assim, mas qual é o problema? Se alguém não veio pelo amor, que seja pela dor, pelo menos que venha para Jesus. Quem pode dizer amém? Que pelo menos que venha para Jesus. Amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. Alguns vieram a Jesus pelo amor. Pelo amor de quê? Amor ao dinheiro. Prosperidade e bênção. Aí veio a pandemia, eles, Mas alguns vieram por amor a Jesus mesmo. E veio a pandemia e eles continuam adorando a Jesus. Olha, que você continue sendo alguém de Deus, que ama a Deus, que honra a Deus, independente das coisas que aconteçam. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. É aquele que continua fiel a Deus. Agora, finalmente, vamos ao texto. 1 Pedro 5,5. Projeta aí, por favor. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ou seja, Pedro está falando o seguinte, gente, há um aprendizado que os mais jovens devem receber dos mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Parei, cingi-vos todos de humildade. Coloca lá essa parte. Cingi-vos todos de humildade. Deixa-me falar aqui algumas coisas que nós temos que fazer para permanecermos bem com Deus. Lembra que o nosso objetivo, por favor, irmãos, lembra que o nosso objetivo é sair do final disso tudo pessoas melhores. Quantos querem sair pessoas melhores? Qual é o caminho para isso? Primeiro, segundo o apóstolo Pedro, cingi-vos todos de humildade. O apóstolo Pedro está a fazer menção de algo que era cultural na época, que nós hoje não entenderíamos apenas lendo o texto de Pedro, porque isso foi escrito há 2000 anos atrás. Quem é que se cingia de humildade na época? Eram os escravos. Eu não sei se você já viu em fotografias ou em filmes, o escravo tinha uma faixa branca, uma tira de pano branco, como se fosse uma faixa branca aqui, segurada por cima da roupa, uma faixa branca por cima da roupa, segurando por uma corda, por um cinto. Quem já viu isso? Imagens, filmes, alguma coisa. Por que o escravo tinha essa fita branca? Porque é como se fosse um avental. O escravo tinha que estar sempre pronto para servir os outros, em humildade. E ali, para proteger a roupa, ele usava aquela tira, ele cingia-se daquele pano para servir. Pedro está fazendo, então, aqui nesse texto, menção a isso que era cultural na época. Pedro está dizendo o seguinte, eu e você somos escravos de Cristo. Então, nós temos que nos cingir de o quê? Cingir-vos de todos de o quê? De humildade. Para quê? Para servirmos uns aos outros, como se servos, como se escravos fôssemos. Porque nós somos servos de Cristo, para servirmos uns aos outros. Sabe, irmãos, então cingir-vos de humildade é o quê? É estar pronto para amar e servir o nosso próximo. E é interessante que humildade, tem pessoas que têm ideia muito inapropriada de humildade. Tem pessoas que pensam o seguinte, humildade é aquela pessoa que chega na igreja assim, Olha para o meu olho.
Tem gente que pensa que humildade é a pessoa que se sente pequeno, que se rebaixa. Isso não é humildade. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. Ah, eu não sou nada, eu não valho nada. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Quando você pensa menos em si mesmo, pensa em Jesus e o que Jesus quer fazer através da sua vida e na vida de outros. Isso é humildade. Interessante, Jesus disse que ele era humilde. Interessante, Jesus disse isso. Eu sou manso e humilde de coração. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o que era ser humilde? Jesus acordava pela madrugada para ir ajudar pessoas, para ir servir pessoas. Não para ser servido, para servir pessoas. Cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. E a continuidade do texto. Deus resiste aos soberbos e o quê? Contudo, aos humildes concede a sua graça. Quantos querem ser favorecidos por Deus? Eu vou usar outra palavra para esse versículo. Diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas é favorável para com o humilde. Olha, Deus não lida bem com os soberbos. O próprio Jesus, como homem na terra, não tratou bem os soberbos. Os religiosos que se achavam maiores do que Jesus e melhores do que Jesus, os fariseus, os saduceus, Jesus tratava com eles ali de maneira rígida. Porque Deus resiste aos soberbos. É interessante que, olha bem, Jesus tratou bem as prostitutas, Jesus tratou bem os cobradores de impostos, Jesus tratou bem os Zaqueu e outros, Jesus tratou bem as multidões em pecado, mas vinham os religiosos, Jesus não tratava daquela maneira. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Diz comigo, Deus resiste ao soberbo, mas é favorável para com o humilde. Quantos querem ter o favor de Deus, a graça de Deus na sua vida? E a humildade é intencional. Lembra que Pedro disse? Cingi-vos todos de humildade. Diga comigo, a humildade é intencional. É você pensar o seguinte, como eu posso abençoar alguém? Como eu posso servir alguém? Como eu posso ser usado por Deus para fazer o bem a outra pessoa? Como eu não vou ser arrogante, soberbo, pensando que eu sou melhor do que alguém, mas simplesmente pensando, Deus, como o Senhor pode me usar? Versículo 6, olha o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, isso como eu disse, a humildade é algo intencional. Pedro está dizendo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo kairós, a palavra aqui é kairós, tempo de Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai honrar você. Quantos aqui querem receber a honra de Deus no lugar da honra de homens? Então, Pedro diz, Deus vai honrar a sua vida, quando você se humilhar. Sabem? Continuando, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembra que eu estou dando aqui dicas para como você atravessar essa pandemia toda e no final dizer o seguinte, eu sou uma pessoa melhor. Qual é o próximo passo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. O que significa o verbo lançar? O que significa o verbo lançar? Me dá essa bolsa aqui, por favor. O que significa o verbo lançar, irmão? Jogar, não é? Lançando, volta o versículo lá para a gente acompanhar. Lançando, vamos lá ver. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, só uma parte da ansiedade. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Quem tem ansiedade? Todos nós temos. O que é ansiedade? É a antecipação de um problema que vai acontecer. Ansiedade é antecipar coisas, mas que ainda não aconteceram e você está a antecipar. Tipo assim, o que é ansiedade? Se eu chegar amanhã no meu trabalho e amanhã for o dia de demissão. Isso é ansiedade. Você não vai curtir o seu domingo. Por quê? Você vai estar a antecipar um problema. Tem gente que vive o tempo todo a antecipar problemas. Diga-se comigo. Eu preciso viver o presente. Então, como que você faz para viver o presente e curtir Jesus no presente? Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Digamos que o William aqui é Deus. Está aqui a minha ansiedade. Está pesando sobre mim. Os irmãos vêm me cumprimentar, eu estou aqui, ansioso. O que Pedro nos ensina? Lançando sobre ele
a vossa ansiedade. Eu não quero mais isso, Deus, eu não quero mais ansiedade. Mas nós somos teimosos, nós somos seres humanos. A gente começa o quê? Passa 4 horas. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer semana que vem? O que vai acontecer mês que vem? Aí ansiedade de novo. Aí você tem que voltar. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele é um Deus bom que cuida dos seus filhos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Versículo 8. Temos que acelerar aqui. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Uau! No meio dessa pandemia, você tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? O contrário de sóbrio. Qual é o contrário de sóbrio? Bêbado. O bêbado, ele não sabe... Perdeu a noção. O que a Bíblia está nos ensinar? Sede sóbrios e o quê? Vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, continua aí. Fazer o quê? O que o diabo faz? Anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu sei que essa notícia não é boa não, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Sóbrios. Não esteja embriagado com o mundo. Olha, o que é ser sóbrio? É não ser embriagado com os prazeres do mundo. Porque quem se embriagar com os prazeres do mundo vai perder a sobriedade. E vai perder a vigilância. Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, isso é tão real. O mundo espiritual, a batalha no mundo espiritual é tão real. O diabo está à procura de que um crente dê uma brecha para ele destruir alguma área da vida desse cristão. Todo cristão que dá uma brecha, o diabo entra. Que tipo de brecha um cristão pode dar? Que tipo de brecha um cristão pode dar, irmãos? Fala aí o tipo de brecha que você está a dar. Fala. Através de pecados diversos. Através de atitudes impróprias. Sabem? Feche seus olhos por um instante. Você tem dado algum tipo de brecha na sua vida? A Bíblia diz que o diabo está à procura de encontrar brecha na vida de alguém para ele fazer o mal. Então feche seus olhos e fala, Deus, eu quero estar sóbrio e vigilante para que o diabo não encontre lugar em mim. Olha, se você quer vencer nessa pandemia e sair do outro lado melhor do que você entrou, você precisa estar firme. Versículo 9. Pode projetar o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. A arma que Deus nos deu para combater o diabo é a nossa fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabia? Olha o que Pedro diz. Volta lá. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa... Continua. Na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Na época de Pedro, isso era verdade. A perseguição estava a alcançar os outros crentes de outros países, de outros lugares, de outras regiões. Da mesma maneira, os sofrimentos relacionados à pandemia, irmãos, estão a tocar os nossos irmãos na África, na Ásia, nas Américas, no resto da Europa. Aí Pedro diz, você tem que permanecer em fé. E isso serve de conforto. Serve de conforto que quem está a passar por esses problemas não somos apenas nós, irmãos. São os cristãos do mundo inteiro. Ouça-me, por favor. Os cristãos do mundo inteiro estão a passar os mesmos dilemas que nós estamos a passar. E, segundo Pedro, isso deve ser o nosso conforto. Versículo 10, aí, o último versículo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Uau! Olha como que Pedro era espiritual e tinha bom senso. Ele não disse que os crentes não iriam sofrer. O que ele disse? Depois de ter sofrido por um pouco. Continua. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de quê? Depois de ter sofrido o quê? Um pouco. O que Deus vai proporcionar em nós? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e tornar estável. Sabem, irmãos, você não está sozinho nessas lutas. Quando você estiver
numa pressão, debaixo de uma pressão, é importante que você se lembre, você não está sozinho. Há outras pessoas no mundo, às vezes há outras pessoas até na igreja que estão a passar pelo mesmo. Mas elas estão a buscar ajuda em Deus. Ajuda às vezes até entre pessoas aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, faz assim com a sua mão, por favor. Faz assim, segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. E fala, eu não estou sozinho. Ele vai comigo. Ele vai trilhar esse caminho comigo. Eu não andarei nesse deserto sozinho. Deus está do meu lado. Ele está comigo. E eu vou vencer. Amém. Deus salve de palmas a Jesus. Glória a Deus.